Bom, vamos então agora fazer uns exercícios de derivada, usando a regra da cadeia, porque são funções compostas e funções que envolvem logaritmo. Então, vamos lá. Aliás, primeiro vamos escrever aqui colorido as fórmulas de derivada que a gente precisa. Então, as fórmulas novas são a derivada do log de x na base A, que é 1 sobre x vezes logaritmo neperiano de A. E a derivada do logaritmo neperiano de x, que é 1 sobre x. Opa. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma composição de duas funções. A gente tem que enxergar isso como y igual a função mais externa, que é o log na base 3, de quem? A função mais interna é o seno de x. Então, a minha função vermelha, não, a minha função laranja vai ser o seno de x. Daí, na hora de derivar, eu preciso derivar primeiro a função mais externa. Então, eu vou fazer y' vai ser igual a derivada do log na base 3. A derivada do log na base 3 é 1 sobre, aí repito a minha função, seno de x aí vezes o logaritmo neperiano do A, que no caso A é o 3. Então, vezes logaritmo neperiano de 3. Isso aqui foi só a derivada do log na base 3. Agora eu tenho que fazer vezes a derivada da função mais interna, que é a função laranja. Então, vezes a derivada do seno de x, que é o cosseno de x. Então, isso aqui vai ficar. Nesse numerador vai ficar cosseno de x e no denominador seno de x vezes logaritmo neperiano de 3. Que eu posso deixar assim mesmo, mas também poderia escrever isso como cosseno de x sobre seno de x, cosseno de x sobre seno de x, isso aqui é cotangente de x. Então, eu poderia escrever isso como sendo a cotangente de x sobre o logaritmo neperiano de 3. Tá? Aí, segundo, f de x igual a seno de x vezes o logaritmo neperiano de x. Aqui, a gente não tem uma função composta. O que a gente tem aqui é um produto de duas funções. Então, aqui vai ter que ser a derivada do produto. E aí, lembrando, a derivada de f vezes g é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então, essa derivada aqui, f' de x, vai ficar a derivada da primeira, a derivada do seno é o cosseno, vezes a segunda, mais a derivada da segunda, a derivada do logaritmo neperiano de x é 1 sobre x, vezes a primeira. Aí não dá para melhorar nada aqui, mas a gente pode escrever assim, ó, cosseno de x vezes o logaritmo neperiano de x, que é o que já estava escrito mesmo, mas só aqui que a gente pode juntar numa fração só, que é seno de x sobre x. Acabou, certo? Deixa eu só marcar aqui com as cores. Ó. Aqui seno de x está aqui, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. O verde é referente ao seno. E o azul vai ser referente ao logaritmo neperiano de x. Aqui e aqui. Tá? Aí vamos lá. Aí, letra C. Agora, aqui na C, a gente tem uma composição de duas funções. A função mais externa é a potência e a função mais interna
é o logaritmo neperiano de x. Então, a gente tem que derivar primeiro a potência, que é a função mais externa. A derivada da potência é desce o expoente, que é o 2. Então, y' vai ser desce o expoente, que é o 2, e diminui uma unidade no expoente. Quando diminuir uma unidade no expoente, vai ficar elevado a 1. Claro que não precisava colocar isso, né? Porque elevado a 1 vai dar o próprio número. Só que aqui eu tenho que repetir a base. Eu tenho que repetir o logaritmo neperiano de x. Até aqui, eu só fiz a derivada da função azul. Agora, vezes a derivada da função laranja. A derivada do logaritmo neperiano de x é 1 sobre x. Aí, isso aqui a gente pode escrever como... Ó, isso aqui elevado a 1 é isso mesmo. Então, no numerador dessa fração fica 2 logaritmo neperiano de x e no denominador fica só o x. Certo? Aí, letra D. Aqui na letra D a gente também não tem função composta. Aqui na letra D o que a gente tem é um produto de duas funções. Aqui a gente tem um produto de duas funções. Daí eu vou ter que fazer a fórmula da derivada do produto. Aí vai ficar y' vai ser a derivada da primeira, a derivada de a elevado a x é a própria, vezes a segunda, mais a derivada da segunda, a derivada de logaritmo neperiano de x é 1 sobre x, vezes a primeira. Só marcar aqui as cores referentes a cada função. Não quer mais funcionar. Aqui. A verde é referente a elevado a x, então tá aqui. A derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. E em azul, referente ao logaritmo neperiano de x. É esse e esse. Aí isso aqui dá pra gente escrever como... Aqui não dá para fazer nada, a gente repete, é elevado a x vezes o logaritmo neperiano de x, mais isso aqui dá para juntar numa fração só, que é elevado a x sobre x. Acabou. E o último, que é a letra E, aqui a gente tem uma composição de duas funções. Eu tenho que escrever isso aqui, eu tenho que pensar nisso como y igual. A função mais externa é a E, e a função mais interna é um produto de duas funções, que é o x vezes o logaritmo neperiano de x. Então, ó, eu tenho que fazer a derivada da função mais externa, então y' vai ser a derivada de e elevado a alguém, é o próprio, então e elevado, aí repito. X vezes o logaritmo neperiano de x. Até aqui eu só fiz a derivada da função exponencial. Agora, vezes a derivada da função mais interna. Só que na hora de derivar a função mais interna, eu vou ter que fazer a derivada do produto. Ó. Na hora de derivar isso aqui, eu vou ter que fazer a derivada do produto. Então, vai ficar na derivada do produto, eu tenho que fazer vezes, aí parênteses. A derivada do primeiro, a derivada de x é 1, vezes o segundo, mais a derivada do segundo, que é 1 sobre x, vezes o primeiro, que é x. Aí, dá pra gente melhorar isso um pouquinho. Vai ficar y' vai ser igual, repito, e elevado a x vezes logaritmo neperiano de x, vezes, nesse parênteses, aqui dá logaritmo neperiano de x, mais, aqui eu posso simplificar, mais 1, certo? Aí, isso aqui eu posso deixar assim mesmo, mas na verdade eu poderia, mas você não precisa fazer isso, tá? Eu só vou colocar aqui até o final, porque para ficar mais bonitinho, mas vou até colocar em vermelho, você não precisa, você poderia parar aqui. Mas eu posso pensar também o seguinte, quando eu tenho um produto nos expoentes, é porque isso é uma potência de potência. Ou seja, eu posso escrever isso como e elevado a logaritmo neperiano de x elevado a x. Esse produto é uma potência de potência.
vezes logaritmo neperiano de x mais 1. Por que eu fiz isso? Porque aqui é elevado a logaritmo neperiano de x, isso dá x. Por quê? Eu tenho uma função aplicada à sua inversa. Então, isso aqui vai dar x. Então, na verdade, isso aqui fica x elevado a x vezes logaritmo neperiano de x mais 1. Tá? Mas você não precisaria vir até aqui, você pode parar aqui. Certo? Bom, agora tem uma lista de exercícios de derivada, onde eu misturo todas as derivadas para você fazer, tá bom?